Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso curso, novamente, né, de banco de dados. Bom, na última aula, então, a gente viu algumas coisas sobre o Workbench, né, o modelo físico, e eu fiquei de trazer nessa aula, né, um modelinho montado, né, para a gente prosseguir com o nosso conteúdo e a gente não ficar muito preso, né, a detalhes pequenos, a detalhes que depois, com o tempo, a gente vai pegando, né? A gente vai mexendo na ferramenta e vai conseguindo operar a ferramenta de fato, né? Sem contar que tem inúmeros vídeos, né, no YouTube explicando como é que mexe e tal. A questão aqui é a gente ver conteúdo, né, sobre banco de dados e detalhes assim a gente vai pegando com o tempo mesmo. Bom, então eu vou abrir aquele modelinho nosso que a gente estava trabalhando na última aula, ok? Bom, então eu fiz a formatação do nosso modelinho, ele ficou assim, né? Criei todas aquelas tabelas lá do, do nosso modelo lógico, né? Eu passei aqui para o modelo físico. Se a gente quiser dar uma aumentada aqui, a gente faz assim, né? Para ficar mais visível. Mas é isso, né? Agora, vamos fazer uma leitura, né, desse modelo aqui. O que está relacionando com o que, para a gente interpretar e saber lidar com isso, né? Então, a primeira tabela que a gente tinha desenhado aqui, né, que a gente tinha colocado aqui, foi a tabela item nota. Aliás, foi a tabela nota fiscal, né, que é a tabela central de todo o processo de desenvolvimento do modelo, né, do modelo lógico. A gente queimou uma etapa, né, a gente pulou a etapa do modelo conceitual e a gente foi direto para o modelo lógico. Mas vocês viram, né, pelos exemplos, que o modelo conceitual ele é mais ali no campo de ideias e tal, né, como que entender realmente como que funciona como funcionam as regras de negócio, né, ou seja, as regras do comércio ali que você está se propondo a desenvolver o sistema, né, o banco de dados. Então, a gente já foi direto para o modelo lógico, a gente fez ele no Excel, né? Vou até abrir ele aqui. Vamos abrir ele aqui, o nosso modelinho do Excel. Relacionamento, exemplo de relacionamento. Isso. Esse aqui é o nosso exemplo, né, que a gente tinha trabalhado e a gente transportou esse modelo, né, essa lógica, toda essa lógica de negócios aqui, lá para o nosso modelo físico, né, lá no Workbench do MySQL. É uma ferramenta do MySQL, né? A gente vai dar uma olhadinha nela como é que funciona. E aí tinha ficado para vocês fazerem, né? Assim, eu ia deixar para vocês fazerem, mas eu aproveitei e fiz no modelo físico esse desmembramento aqui, né? Da tabelinha endereço, né? Que derivou da tabela cliente e depois fazer o desmembramento para cidade e estado, né? Então, já fiz isso tudo aqui lá no nosso modelo físico e depois é só para passar para implementação, né? Já está normalizado, bonitinho, né? O que eu queria falar para vocês é o seguinte: esse modelo aqui ele está completo para a realidade que a gente vai testar, né? É lógico que num sistema de venda de loja aqui e tal, a gente teria que cadastrar uma entidade aqui, a gente teria que fazer uma entidade para fornecedores, uma entidade para, por exemplo, transportadores, né, para gente que desenvolve sistemas aí para o pessoal trabalhar no ambiente.com, né, digitalmente, a gente teria que pensar nessas outras questões também, né? Como se fosse uma coisa global, uma coisa mais inteira, né, um todo. Então eu peguei esse exemplo aqui, que é um exemplo mais simples, né, para a gente trabalhar. Dava também para a gente desenvolver, por exemplo, outras entidades que se relacionavam, né, nesse ambiente empresarial sem ser o próprio vendedor, né? A gente poderia chamar uma tabela aqui de departamentos também, assim como a gente viu, né, nos exemplos, né? Aqui, por exemplo, ó,
a gente poderia criar outras entidades, inclusive uma entidade de departamentos. E dentro dessa entidade de departamentos poderia ter um departamento que se chamasse comercial, né, onde os vendedores estariam inseridos, né? Então acho importante destacar isso aí para a gente não ficar limitado só no exemplo. Mas como ponto de partida, né, já que vocês estão caminhando, né, dando os primeiros passos na disciplina de banco de dados, acho importante ter um exemplo mais tranquilo, né, um exemplo mais pequeno, que vocês entendam ele completamente, né, como um todo. E o ideal é parar, analisar tudo isso aqui, né, o que é chave primária, o que é estrangeira, né, o que está ligando com quem aqui, e por aí vai. Então vamos lá no Workbench, entender qual que é a questão dos relacionamentos aqui, né, e depois a gente exporta isso, né, a gente leva isso para a criação do banco de dados mesmo. Então vamos lá. Primeira tabela que a gente tem aqui é a nota fiscal, né? Com os atributos que são chaves estrangeiras aqui. Primeiro, que é chave primária. Número nota, né? Que é uma chave primária do tipo inteiro, né? A gente sabe aí, revendo alguns conceitos, que uma chave primária ela não se repete. Então, e o MySQL a gente tem como implementar aquele recurso do autoincremento, que ele mesmo faz esse autoincremento numérico, né? Então, se você começa aí no número 1, por exemplo, ele vai só acrescentando mais um a cada novo registro que entra na tabela. Então, nunca vão ter tuplas, né? Ou seja, linhas de registro iguais. Então, a gente tem essa chave primária aqui, que vai ser uma grande chave para outras tabelas, né? Nós temos CPF vendedor e CPF cliente, que são chaves estrangeiras, tá? Chave estrangeira para quem? Para a tabelinha cliente e para a tabelinha vendedor. Essas chaves estrangeiras, a gente sabe que elas são chaves primárias em algum lugar, né? Então elas são chave primária na tabela vendedor e na tabela cliente, tá? Então essas três tabelas, o elo de ligação entre elas é esse. Aqui a gente tem um atributo, data de emissão, um atributo simples, né? Um atributo do tipo simples, né? Vocês lembram lá que, de acordo com o nosso conteúdo visto, a gente tem atributos determinantes, que são as chaves, né? Atributos simples, né? Atributos multivalorados, atributos compostos e atributos, acho que é isso, né? Se não me falha a memória, sempre dá um brancozinho, mas é isso. Depois a gente volta ali na literatura e vê lá que tipo de atributo que a gente tem mais. Mas basicamente é isso. Simples, composto, determinante e multivalorado. Acho que é isso. Eu não aguento curiosidade, então vamos lá olhar, né? Aula 9. Não sei se é aqui. Atributos. Atributos. Não é aqui. Aula 10. Não. 11. Não é aqui. 7. Vamos ver, aula 7. Demorando. Vamos lá. Relacionamento aqui. Simples, composto, multivalorado e determinante, né? Isso mesmo, são os 4 tipos de atributo que a gente tem então. Bom, pessoal, então, vamos lá, vamos voltar para a nossa tabela. Da nota fiscal também, a gente tem uma chave primária composta, né? Uma chave aqui que é formada pelo código do produto e item e número nota, né? As duas fazem parte de uma chave. Aqui nós temos atributos simples também. Aqui a gente deriva para uma tabelinha que a gente tem aqui, além de uma chave primária, não sei se vocês lembram que a gente determinou isso no modelo lógico, né? Esses dois campos são a chave primária, são juntos, né? Uma chave primária junta.
E esse campo aqui, código do produto, ele também é chave estrangeira da tabela produto, né? Que tem uma chave primária aqui do mesmo nome, para fazer a ligação entre eles, né? Então, vamos passar aqui para baixo para eu explicar para vocês e depois voltar explicando a cor desses pequenos íconezinhos, né? Aqui, da tabela cliente, então, a gente derivou para uma outra tabela de telefone, né? Porque ele é um atributo multivalorado e a gente sabe que pela primeira regra da normalização não pode conter em uma tabela atributos multivalorados, né? Então a gente criou uma outra tabela ou entidade, né? Como a gente desejar chamar. E aqui eu coloquei, se vocês olharem, eu coloquei um ID telefone do tipo numérico, né, como chave primária, de alto incremento e tudo mais, né? Trouxe o CPF cliente como chave estrangeira, né, da tabela cliente e acrescentei aqui o campinho telefone cliente, que era o campinho que estava fazendo multivaloração lá na tabela cliente, né? Só isso, né? Eu desmembrei a tabela, o atributo telefone em uma nova entidade. Tá explicadinho lá no exemplo, certinho, né? nas aulas anteriores. Endereço, né? O endereço que é um atributo composto, né? Aqui em cima ele era um atributo composto. Atributo composto, o que significa isso? Que significa que ele tem várias pequenas composições que formam um todo. Então, quando a gente tem esse atributo composto, o ideal é desmembrar em uma nova tabela, né? E foi isso que eu fiz. Eu trouxe para cá uma chave primária, eu criei uma chave primária, né? Não quis deixar uma chave primária com algum atributo aqui, só criei uma chave primária. Do tipo inteiro também, né? Similarmente como foi aqui no telefone. O detalhe é o seguinte, quando a gente cria uma chave primária que a gente não deixa ela como autoincremento, é nós que temos que inserir esses valores na tabela. Quando a gente deixa em autoincremento, quer dizer que o banco de dados se vira, né? No caso o MySQL. Ele vai ali fazendo autoincremento. E isso é muito útil lá no dia a dia, no desenvolvimento de sistemas, né? Mas cada caso é um caso, e esses casos aqui específicos, onde tem vendedor, cliente, né, nota fiscal e tem nota, tem que ser desse jeito aqui. A lógica é essa, né? Agora, esses exemplos aqui de baixo, eles me permitem fazer essa inserção de uma chave, né, como autoincremento, tranquilo, do tipo numérico, né, lógico. Bom, continuando aqui no endereço, então, eu trouxe a CPF cliente como chave estrangeira, né, da tabela cliente, também, similar à tabela telefone. Aí o que eu acrescentei? Eu acrescentei logradouro, que seria o nome da rua, né, ou avenida. Acrescentei o número, que é um campinho de quando a gente... Bom, toda rua tem um número, né? Eu poderia até colocar aqui, mas decidi colocar separado. Coloquei um campinho como complemento, né? E para os casos que for sem número, né, tiver quadra e lote, alguma coisa assim, ou então um ponto de referência, né, como a pessoa desejar na hora da implementação. Mas isso aqui pode ser mudado, né, depois. E acrescentei aqui uma chave estrangeira que ela vai fazer referência lá na tabela estado. Por quê? Porque eu derivei, né, tinha aqui estado e cidade. Em vez da gente ficar escrevendo, né, cidade e estado toda vez, por que não ter duas tabelas, uma com todos os estados e todas as cidades? Assim a gente evita redundância, concorda? Então a gente deixa isso aqui pronto e faz só referência com números aqui dentro, né? Então o que acontece? Aí eu derivei, né? Eu fiz a derivação, puxei uma nova entidade aqui, uma nova tabelinha de nome estado, dei um ID autoincremental para ela, né? Uma chave primária aqui numérica e tal. E essa chave primária, ela é chave estrangeira aqui, né? Não vai fugir da regra, é a mesma coisa, né? Aí o que aconteceu? Todo estado tem muitas cidades, né? Então o que eu fiz? Eu desmembrei aqui a tabela estado e puxei uma entidade aqui, uma tabelinha
cidade, né? E na cidade eu puxei quem? A chave primária daqui para cá, como chave estrangeira, né? Para fazer referência, né? Para uma ficar ligada à outra. Então, quando eu cadastrar, por exemplo, aqui, detalhe, eu cadastrei aqui uma chave primária também, numérica, né? Para que não se repita, para seguir aquelas regras de integridade, né, e tal, do mesmo jeito que eu fiz nas outras aqui. Então aqui a gente tem a nome cidade, né? Deixei só assim bem simples, mas se a gente quiser acrescentar mais alguma informação, como de fato a gente vai fazer depois, aqui para cima aqui, a gente vai fazer. Então aqui é o seguinte, nome cidade e a chave estrangeira. Basicamente é isso que essa tabela faz. Aí ela faz referência no estado, né? Suponhamos que eu cadastre a cidade de nome Goiânia, né? Goiânia está localizada no estado de Goiás, né? A capital do estado de Goiás. Então aqui na chave estrangeira vai entrar o ID do estado, né? Eu vou cadastrar o estado aqui, né? Por exemplo, vamos supor que Goiás seja o ID 17, né? E aí eu insiro o ID 17 aqui para dizer que Goiânia está no estado de Goiás, né? Da mesma forma, o que eu faço? Eu puxo essa questão da mesma forma que eu fiz cidade e estado, eu faço estado e endereço, né? Eu falo assim, poxa, se o cara mora em Goiás, qual que é o ID do estado de Goiás? 17, né? E aí eu coloco 17 aqui, né? Então é assim que eu pensei o nosso desmembramento aqui das tabelinhas, né? Muito tranquilo, muito simples. Poderia fazer o seguinte também, ó. Eu poderia colocar uma entidade de endereço aqui, né? E aqui eu chamava uma chave estrangeira de cidade, né? Eu colocaria o ID da cidade aqui, como chave estrangeira. Ou seja, chave primária da cidade, da tabela cidade, colocaria como chave estrangeira aqui. Ia funcionar da mesma forma, né? Preferi fazer assim para fazer mais um relacionamentozinho, né? Já que estado e cidade eles têm ligação, né? Como se fosse uma regra de negócios mais global. E depois eu vou mostrar para vocês, pessoal, uma coisa bem interessante quando vocês estiverem aí desenvolvendo os sistemas de vocês, que é o seguinte, já tem alguns bancos de dados prontos na internet que tem todos os estados e todas as cidades, inclusive com CEP. Vou mostrar para vocês o quão legal isso é. Aqui, ó, eu estava até trabalhando esses dias com isso. Olha só que bacana. Aqui tem todos os CEPs, né? As cidades e tal de Goiás, né? Vamos dar um Ctrl F aqui, por exemplo, para a gente localizar Goiânia, por exemplo. Vamos ver se a gente... Rua Goiânia. Deve ter muita rua Goiânia aqui, mas tem a cidade também, né? Vamos ver, São Campina, Fortaleza. Aqui, ó, Goiânia GO. Goiânia GO deve ter um CEP geral aqui. Olha só quantos CEPs tem em Goiânia. Muito CEP em Goiânia. E cada CEP desse, logicamente, é um bairro, um setor, né, uma rua, alguma coisa assim. E aí vocês podem usar isso aqui para cadastrar no banco de dados e fazer tipo aquelas chamadas tipo assim, quando a gente está navegando no sistema, né? A gente digita o CEP e ele automaticamente puxa a rua, puxa a cidade, né? Puxa, enfim, puxa automaticamente algumas coisas. Lógico que precisa de implementação, né? Afinal de contas, não sei se vocês viram aqui, mas ele é um arquivo de... Deixa eu abrir aqui de novo. Ele é um arquivo de 45 megabytes, né? Então é muito texto cadastrado. Tem muita coisa, ó. Ele tem um total de... Esse arquivo aqui, ele tem um total de 732 mil linhas, né? 732.764 linhas, né? Mas tem o CPF aqui quase que praticamente de todo o Brasil, né? Acho que tem.
Então, nossa, tem muito CEP, ó, tem de muitas, ó, tem da Bahia, né? Tem de tudo, todos os estados aqui, né? Cadastrados. Bahia, que mais? Minas Gerais, tudo, né? BH, Espírito Santo, ó, Rio de Janeiro, tudo. Rio de Janeiro ainda, que mais? São Paulo, São Paulo deve ter muito CEP. Que mais? Vamos ver aqui. Por enquanto aqui só São Paulo, né? Mas tem, vamos ver se tem do Acre. Não, AC, vamos ver se tem da Amazônia, por exemplo. AM, vai ter muita coisa aqui. Vamos pôr assim, ó, barra AM. Aí ele vai, ó, tem da Amazônia, né? Tem do, vamos ver se tem do Piauí. Piauí, lógico, né? RN, que é do Rio Grande do Norte, ó, tem aqui. Então, pessoal, só para vocês verem que, assim, a gente poderia pegar uma tabela, criar uma tabela no banco de dados e importar todos esses registros aqui. Aí o que a gente ia fazer, ó? Esse seria um atributo, ou seja, o atributo CEP, né? E aqui seria, eu não sei se dá para chamar isso aqui de logradouro, eu não sei o nome exatamente que traz aqui. Mas eu acredito que sim, seria logradouro, né? Mas o que a gente poderia fazer? Poderia pegar o CEP geral, só para trazer a cidade, né? A cidade do Brasil, ou seja, você pega aqui, por exemplo, Manaíra, da Paraíba, né? E traz só o CEP dela, né? E esse CEP aqui, esses dois outros CEPs de Manaíra, a gente descartaria, né? Então, vai da pessoa, né? Do desenvolvedor aí, o que ele quiser implementar. Mas eu acho muito legal essa parte de ter tudo cadastrado, bonitinho, né? Para evitar redundância de dados, né? Então fica bem mais fácil fazer isso do que ficar preenchendo, né? Obrigar os seus usuários a preencher lá o campinho da cidade manualmente, o campinho do estado manualmente, enfim. Bom, dito isso, né? Fizemos as considerações do modelo físico. Agora é o seguinte: se vocês repararem, ó, a gente tem quatro comportamentos diferentes para os atributos aqui, né? Nesse modelo físico no Workbench. Aí o que acontece? A chavinha amarelinha, deixa eu dar um Ctrl mais aqui para ficar bem claro para vocês, bem nítido. Então aqui, ó, a chavinha amarelinha, obviamente, chave primária, né? Chave estrangeira, um pequeno losango, né, coloridinho, né, vermelho. Atributos simples, ou seja, aqui a gente está falando de atributos, né? Deixa eu trocar a terminologia aqui para a gente não se confundir, mas dá na mesma. Então aqui em cima, né? O que a gente tem aqui em cima? O nome da entidade, ou tabela, né? Que futuramente vai ser tabela de um banco de dados. Aqui a gente tem um atributo que? Um atributo determinante, tá? Aqui a gente tem um atributo que é uma chave estrangeira, tá? Um atributo simples, né? Mas é uma chave estrangeira, porque tem esse losangozinho colorido. Aqui tem um losangozinho com azul bem clarinho, e aqui ele é um atributo simples, tá? Esse é um atributo simples também, aqui número um atributo simples, complemento um atributo simples. Ah, Paulo, mas por que ele tá branquinho, né? Só a borda que tá meio azulada e tal. Porque ele não é obrigatório, tá? No Workbench a gente tem quando a gente vai fazer um modelo físico, né, a gente coloca os que são obrigatórios e os que não são. Se vocês repararem aqui, ó, o único que está com NN não preenchido, né, ou seja, not null, que é uma questão que a gente usa em banco de dados, ele assume aquele comportamento lá da figurinha transparente, né? A gente pode chamar de transparente ou com fundo branco. Então todos os outros que são obrigatórios, né, que tem not null marcado, eles são azul clarinho assim. Se eu desmarcar aqui, deixa eu ver se ele já aplica, ó,
número. Desmarquei o número, ele modificou aqui a corzinha dele. Mas como endereço a gente tem que colocar o número como sendo obrigatório, né? Então, seguindo adiante, deixa eu ver aqui que mais que dá para falar para vocês. Aqui em cima, ó, aqui em cima a gente tem também um conjunto de chaves, né? Uma chave primária composta. E quando a gente faz essa composição de chave, ela some o íconezinho aqui. Isso aqui é uma particularidade do Workbench, né? Mas não quer dizer que não é uma chave primária, esses dois campos. Esse código produto aqui, ele também é uma chave estrangeira, né? Mas ele não assume o ícone, o íconezinho aqui, o losangozinho colorido, porque ele também é chave primária. Então, esse caso aqui de uma chave primária composta, sendo que um dos atributos também é uma chave estrangeira, ele fica sem ícone, né? Só uma pequena observação para vocês verem, né? Quando vocês forem fazer o modelinho de vocês, o modelo físico, para vocês não achar que tem alguma coisa errada. E vocês lembram lá que estava dando problema aqui de inserir, né? Clicar e arrastar aqui esses relacionamentos, né? O que eu fiz? Sempre que eu precisava relacionar uma tabela com a outra, o que eu fazia? Clicava duas vezes, né, na tabela, na entidade, e aqui embaixo, ó, vocês podem ver que tem as pequenas abazinhas, né? E aí a gente vem aqui em Foreign Case, né? E aí eu colocava a chave estrangeira, né? Nesse caso aqui não tá aparecendo nenhuma porque não tem chave estrangeira aqui na tabela vendedor, né? Vamos achar um aqui que tem, telefone. Então a telefone aqui vocês podem ver que já tem CPF cliente, né, como chave estrangeira, né? E CPF cliente aqui referenciando a coluna, ó. A gente tem aqui ID telefone, CPF cliente, telefone cliente. ID telefone, CPF cliente, telefone cliente. E aí a gente marca aqui essa opção, né, indicando que ela é chave estrangeira em relação à tabela cliente, tá? E aí ela assume esse íconezinho aqui e automaticamente ela faz o relacionamento, né? Ela traça essa linha aqui para nós. Pessoal, mas assim, é um modelo físico, né? Isso aqui vai servir para a gente ter mais claro a forma de implementação do banco de dados, né? Obviamente, né, ele tem que estar impecável, né? Mas se tiver algum erro, né, e for para o banco de dados propriamente dito, dá para a gente corrigir lá, né, esse erro. Mais adiante eu vou mostrar para vocês como que a gente opera o SQL Log, né, o cara que vai fazer um interfaceamento entre o sistema gerenciador de banco de dados, né, e nós, né, nós vamos usar como se fosse um clientezinho, né, um softwarezinho, uma aplicação cliente para acessar o nosso banco de dados MySQL. Nosso SGBD MySQL, que vai acessar nossa base de dados guardada no computador, né? Bom, pessoal, outra coisa bacana, né? Outra coisa, dá pra gente fazer uma infinidade de coisas aqui, né? Depois vocês podem explorar. Essa ferramenta aqui ela é muito completa, né? Eu não cheguei a explorar tudo, mas, por exemplo, olha só, a gente pode conectar com um banco de dados já existente, né? Por exemplo, eu posso ir lá no MySQL, criar esse banco, né? Deixa eu ver aqui como é que... Depois a gente pode até fazer um teste aqui, a gente testa junto, na verdade, né? Ó, tem aqui o hostname, né? A porta, usuário e por aí vai. E aí depois a gente pode fazer esse teste, né? Ou seja, dessa ferramenta de projeção visual, a gente consegue exportar via script, né? Via comando aqui para o banco de dados mesmo. Ou seja, a gente implementa um banco de dados do visual para o físico mesmo, né? Então a gente consegue fazer isso. Mas a gente vai aprender a fazer na mão mesmo, né? Porque vai ter casos que vocês não vão ter esse acesso, né, essa facilidade. Então, eu costumo dizer que
a gente tem que saber programar, nem que seja num bloco de notas, né? Se você for para um lugar que não tem recurso, você tem que saber programar, né? Vamos supor que não tem uma ferramenta dessa aqui para você desenvolver. Você pega uma folha A4, uma folha de papel em branco, esquematiza tudo na caneta lá, porque você sabe, né? Pelo menos essa é a intenção, né, desse curso, ensinar vocês a projetar banco de dados, né, fazer os esquemas aí conceitual, lógico e físico, e depois fazer isso funcionar. Enfim, que mais dá pra gente fazer aqui, que eu estava vendo aqui para mostrar para vocês? Dá pra gente imprimir isso aqui em PDF, muito legal isso aqui. Eu não sei se tem orientação aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu sei que dá pra... Quer ver? Dá pra gente... Ctrl menos. Ó. Aonde tá essa margem aqui, ó. Significa que é uma folha, né? Então eu acho que dá pra gente virar isso aqui, inverter, né? Acho que é aqui, ó. Não, não é esse aqui não. Bom, não vamos mexer no negócio que já tá funcionando, né? Que já tá pronto. Mas se procurar aí, dá para achar orientação, né, para colocar paisagem, para englobar o modelinho todo. Mas enfim, vamos imprimir ele em PDF para vocês verem como que fica, né? A qualidade fica muito boa mesmo. Deixa eu ver onde ele salvou. Desktop, tá lá no desktop. Então vamos ver nosso desktop aqui, tá aqui, ó. Ó, nosso modelinho em PDF, né? Olha só como fica legal. Fica bem, dá pra gente, deixa eu ver se dá pra dar zoom aqui. Dá pra dar zoom, ó. E ele não perde a qualidade, olha só que bacana isso. Então você pode imprimir isso aqui numa folha, né? Mostrar pro seu cliente ou pro seu desenvolvedor, né? Pra pessoa que vai desenvolver. No nosso caso, como a gente tá num curso, né, de desenvolvimento de sistemas, a gente vai fazer de tudo, né? Mas suponha que você entre numa empresa, né? Você tem esse recurso. Você imprime PDF, mostra para o pessoal do desenvolvimento, né? Troca uma ideia, vê se está tudo certo, né? E aí a gente segue assim. Então, muito bacana, pessoal, o que a ferramenta nos proporciona, nos permite, tá? Bom, dito isso, né? Vamos... Deixa eu ver aqui o que eu fiquei de mostrar para vocês ainda. Acho que seria do Workbench, seria isso, tá? Seria isso aqui. Bom, então vamos lá. Eu estava preparando aqui no segundo plano uma maquininha virtual, né? A gente chama ela de máquina virtual, que é um Windows dentro do outro, né? Aqui eu estou rodando um Windows 7, se vocês verem. Eu estou aqui no Windows 10 e aqui eu estou no Windows 7, né? E eu vou instalar com vocês, passo a passo, o MySQL aqui, né? Tinha até colocado ele para fazer download aqui, ó. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar ele instalando já. Deixa eu clicar nele aqui para instalar. Deixa eu mostrar na pasta. Tá, vamos deixar ele aqui. E aí eu vou fazer com vocês aqui o passo a passo, ó. MySQL Download, né? A gente entra aqui no link, nesse link do Google aqui, ele vai puxar o primeiro, né? A gente clica aqui no Installer. Ele está na versão 8.0.22, pessoal. Então, quanto mais atualizada a versão, quer dizer que é melhor, né, o software. Pelo menos, em regra, é isso. E aí a gente tem duas opções, né? Fazer o download daqueles assistentes de instalação, né, de 2,5 MB. A gente inicia a instalação no computador e ele vai fazer o download. Ou fazer esse de 405 MB, que é o instalador mesmo, né? De fato. Então, quando a gente clica aqui, ele vai te perguntar se você quer fazer login ou criar uma conta, né? Aí a gente vem aqui embaixo e fala assim, ó, não, obrigado, vamos iniciar meu download. Então, clicou aqui, vocês vejam aqui embaixo aqui que vai aparecer o URL, né? E o finalzinho dela é um .exe de executável, né? Quer dizer que é o nosso MySQL mesmo, tá? Então aqui eu vou fechar o nosso browser, vamos começar a instalar o MySQL de fato.
Deixa eu ver o tempo aqui, para a gente não perder nenhum detalhe. Eita, esqueci desse passo aqui, desse detalhe. Pessoal, é o seguinte, tem algumas questões do MySQL, teve até bom acontecer esse erro aqui, ó. O que ele está pedindo? Ele está pedindo aqui o Microsoft.NET Framework 4.5. Para instalar no Windows 7 o Microsoft 4.5, você precisa instalar o Windows Service Pack 1, isso no Windows 7. Se você tiver no Windows 10, atualizadinho, direitinho, né, eu acho que ele faz sem nenhum problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... deixa eu ver se ele baixa rápido aqui. Enquanto isso, a gente vai vendo algumas outras questões, né? Deixa eu ver, o Windows Service Pack 1 Offline Installer. É bom que a gente já faz aqui junto. E aí fica um pouco mais fácil, né? Se a internet colaborar, mas eu acho que vai. Não é pequeno, mas é tranquilo. Não é grande. Baixar, tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa aula agora, né, que a gente viu bastante coisa já. Vou preparar essa máquina aqui, vou colocar o Service Pack 1, vou instalar o .NET Framework para a gente fazer a instalação do MySQL sem nenhum problema, tá? E aí a gente começa a estudar a parte de conexão com MySQL, os primeiros comandinhos, né? E por aí vai. Tá joia, pessoal? Então, até a próxima aula.